Amém. Pediria um pouco mais de paciência dos irmãos, mas temos encargos importantes na palavra dessa semana que conclui mais um volume do Alimento Diário. Estamos na semana 8, hoje é o último dia, né? E amanhã vamos começar o novo Alimento Diário. Não sei se seus irmãos já receberam, é uma de capa verde, verde assim, né? Verde bonito. Amém ali, ó. Então, aleluia. Então amanhã, a partir de amanhã, já vamos começar aquele alimento diário. Amém? Essa semana não podemos deixar de mencionar sobre o apóstolo, né? A semana passada, a mensagem de semana 7 também foi muito rica, mostrando para nós como que surge o apóstolo, né? Hoje, na segunda-feira, já nos mostra no alimento diário as características de um apóstolo. Eu não vou ler, porque eu acho que os irmãos já leram a semana, né? Então são 14 itens aqui, a característica de um apóstolo. Por exemplo, apóstolo não é escolhido pelo homem, não é da vontade do homem, mas o apóstolo é pela vontade de Deus. E vamos seguindo. A característica mais importante da obra de um apóstolo é pregar evangelho. Ó Senhor Jesus. Eu pensei que, característica importante é muita coisa, não? Mais importante é pregar evangelho. Amém? Está claro isso, né? E segunda característica mais importante, e aqui ele fala assim, de suprir vida. Na página 121, no meio da sentença aqui, diz: outra característica importantíssima do apóstolo é suprir vida. Vocês se lembram quando Paulo e Barnabé, pela primeira vez, foi chamado para a obra, né? Depois de 5 profetas orando na igreja de Antioquia, e deram liberdade para a ação do Espírito, e o Espírito então chamou Barnabé e Paulo para a obra. Amém? Vocês já conhecem, mas vão começar a entender essa obra. Obra é do Senhor. E o Espírito Santo próprio então chama as pessoas, né? Então ele enviou naquele caso Barnabé e Paulo. E eles então saíram para a região da Galácia ali e pregaram evangelho, principalmente na parte plana da província de Galácia, e ali eles então levantaram pelo menos 3 igrejas que a Bíblia menciona: Derbe, Listra e Icônio. Depois de ter pregado o evangelho e de percorrido primeiramente, na volta, o que eles faziam? Na volta já supriam vida para esses novos crentes, não é? Por isso que característica do apóstolo, primeiro, é pregar o evangelho. Segundo, também, característica muito importante, é suprir vida. Então, isso significa que depois que pregamos o evangelho, devemos continuar suprindo vida. Amém? Senhor Jesus, quanto a isso, queria falar para os irmãos que nós temos certos anos na vida da igreja e nós queremos que sejamos úteis ao Senhor, né? Amém? Não é só vir para as reuniões, mas precisamos fazer algo útil para o Senhor. Você agora mesmo pensa na sua cabeça, deve ter alguma família que você gostaria de pregar o evangelho para eles. Não tem? Na cabeça agora, não tem? Não tem uma outra família também, a segunda família? Tem gente que tem 5 famílias que ele gostaria que essas famílias conhecessem o Senhor. Amém? Não tem? Tá bom. Então vocês têm? Então comecem a orar por elas. Comecem a orar por elas. Amém? A oração é o início de tudo. A oração é a partida. Orem por elas.
e o Senhor vai fazer alguma coisa. Se você não ora, nunca vai acontecer nada. Você começa a orar, alguma coisa vai começar a acontecer. Aí eu sugiro que façam assinaturas de jornal Árvore da Vida, que vai ser enviado direto para o endereço deles, e você só comunica: eu queria presentear vocês com esse jornal Árvore da Vida e tal, e eles vão receber durante um ano um exemplar por mês, e esse jornal tem potencial de falar com eles, amém? De abrir as portas. E se isso for realmente havendo uma abertura por parte dessas famílias, então vocês podem sugerir: que tal fazermos um curso bíblico com vocês? Não é? As pessoas que com espírito despertado vai querer continuar, não é verdade? Então você pode dizer: que tal fazer um curso bíblico? Que material nós vamos usar? Podemos usar o Crescendo em Vida. Conhecem o Crescendo em Vida? São 8 lições ali, muito básicas. Pode marcar uma vez por semana na casa da família. Por exemplo, quarta-feira, então quarta-feira marca, então são 8 quarta-feiras. Amém? Esse é o nosso estudo bíblico, nosso curso bíblico. Feito isso, eu acho que o Senhor vai abrir mais portas ainda. Só estou sugerindo para os irmãos, né? Amém? Ó Senhor Jesus! E eu posso também, como quem falou, é produzido com muito sofrimento, né? Vamos ver 2 Coríntios 11, 23, 24, 25. Vou ler para os irmãos. 2 Coríntios 11, 23, 24, 25. Diz assim: acharam? Amém? São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais, em trabalhos, muito mais em prisões, em açoites, sem medida, em perigos de morte, muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos 1. Fui 3 vezes fustigado com varas, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes. 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar. Provavelmente, quando eles saíram na primeira viagem, eles então encontraram todas essas dificuldades, principalmente deve ter havido um naufrágio na primeira viagem, e o Senhor sempre prova a gente, é um teste, para ver se a nossa consagração, a nossa resposta ao chamamento do Senhor para ser enviado é pura. Amém? Ou se a gente vai aceitar sério esse chamamento do Senhor. O Senhor quer testar? Será que uma vez enviado, nos envia e depois queremos desistir no caminho? Não é? Que segurança que o Senhor tem de nos enviar novamente? Precisamos nos tornar pessoas confiáveis. Pessoas que o Senhor possa contar, possa confiar na gente. E uma vez você sendo essa pessoa, não é, você se torna uma pessoa mais segura. E o Senhor tem mais confiança em você e pode te usar mais. Amém? Então os sofrimentos servem para nos testar. Ó Senhor Jesus. E sofrimentos servem para tratar, né, fazer com que a nossa vida da alma, não é, seja eliminada e que a vontade de Deus tome lugar da nossa vida da alma. Ó Senhor Jesus. E depois, na quarta-feira, ele fala assim: sofrimento nos põe à prova, que eu falei para os irmãos, né? Então, João Marcos acompanhou a viagem, mas aí João Marcos deve ter tido algum naufrágio, alguma coisa aconteceu nessa viagem, para que o João Marcos, não aguentando esse ritmo da obra tão pesado, ele voltou para Jerusalém. Nessa primeira viagem, né? Mas, irmãos, outra vez queria voltar a falar dos sofrimentos,
Na obra, né, a gente encontra vários sofrimentos. Já uma vez, né, uma certa igreja, conversando com o Mondong, Mondong, temos necessidade disso, temos necessidade daquilo, e precisamos cuidar das igrejas da região. Então, estamos pensando, e nos falta muito recurso financeiro, estamos pensando para pedir a obra, não é? A obra que nos ajude. E Mondong falou assim, tá bom, só que a obra não tem dinheiro, a obra tem os 2 joelhos no chão. Bacana isso, né? Senhor Jesus. É duro quando você sai para a obra sem ter recurso. Quero ver como você vai fazer. Esse é um grande sofrimento, não é? Para nos testar como é nosso coração, para nós não confiarmos nas riquezas materiais, para primeiramente confiar no Senhor. Será que sem dinheiro vamos parar de fazer obra? Será que a obra depende do dinheiro? A obra depende do Senhor. E quando nós dependemos do Senhor, fortalece a nossa fé. Aí de uma forma ou de outra, o Senhor supre. O Senhor move o coração de um, toca no coração de outro, e assim vamos tocando o barco. Oh Senhor Jesus! A obra não tem um fundo enorme, né, de dinheiro, mas a obra tem 2 joelhos no chão. Toda vez que precisamos de recursos, vamos orar. Oh Senhor Jesus, manda recursos, Senhor. E pessoas também, né? A obra do Senhor se faz com pessoas e com dinheiro, né? Graças ao Senhor. Mas isso tudo é para não dependermos de nós mesmos. É para depender do Senhor. Porque a obra é dele. A obra é dele. Isso é a primeira coisa que precisamos aprender. A obra é dele. Oh Senhor Jesus. E vimos também, existem comissões diferentes entre os apóstolos. Podemos ver Pedro, ele foi chamado para pregar o evangelho, os da circuncisão. E o Paulo foi chamado para pregar o evangelho aos das incircuncisão, ou seja, aos gentios. Então, Pedro e seus cooperadores, a comissão que o Senhor deu para eles é para ir para os judeus. E a comissão que o Senhor deu para o Paulo é para ir para os gentios. Quanto ao encargo, é a mesma coisa. Pregar evangelho e suprir vida. Passar a economia de Deus para os irmãos. Só que a comissão é diferente. Precisamos entender isso, que mesmo em Gálatas, Paulo disse que Cefas, João e Tiago nos consideram a destra da comunhão, para que nós fôssemos para os gentios e eles fossem para os judeus. Amém? Então isso é muito importante, porque anos atrás tem uns irmãos aí dos Estados Unidos que cortou essa relação porque não aceitaram outro tipo de comissão. Eles exigiram que fosse igualzinho a eles. Oh, Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, nós seguimos o Espírito. Amém? E nós, então, cada lugar, cada região da terra, existe umas características locais que precisamos atender a cada um. Amém? Senhor Jesus. Também maneiras diferentes. Podemos, por exemplo, quanto ao encargo é igual, mas pode fazer de maneira diferente. Temos que respeitar o que os obreiros fazem, né? Diante do Senhor, eles receberam essa maneira, não devemos colocar um carapuço, é uma coisa, e não impor sobre eles, mas que levá-los a sempre viver no Espírito. Isso que o Mondong faz, né? Ele não controla a obra. Imagine se o seu irmão Mondong controlasse a obra. Não havia tempo suficiente para isso.
mas o irmão Dong confia no Espírito. E também, sempre que vai numa região, ele ajuda os irmãos a invocar o nome do Senhor, a viver no Espírito, a negar a vida da alma. Os irmãos estando no Espírito, vivendo no Espírito, é uma tranquilidade, é uma segurança. Amém? Se vivemos na alma, se vivemos segundo a nossa vida da alma, aí pode ter perigo aí, né? Senhor Jesus. Então temos que tomar muito cuidado, esses princípios são muito importantes. E também, preferência com pessoas que servimos. Eu, segundo meu gosto natural, gostaria de um irmão bonzinho comigo, que não briga comigo e diga sim, senhor, para mim, toda hora. Sim, senhor, sim, senhor. Eu gostaria de um companheiro assim, né? Não é assim? Essa é a minha preferência natural. Eu não gosto daquele que, André, você está errado. Não pode fazer isso. Tem que fazer de outra maneira. Eu vou fazer isso? Não. Eu vou fazer? Não. Tudo não. Eu gosto daquele que fala, sim, senhor. Mas essa é a nossa preferência. Precisamos nos adequar ao que o Senhor quer. Claro, estamos sendo aperfeiçoados, não é verdade? Ainda escolhemos quem vai ser nosso companheiro para viajar juntos e tal, né? Mas um dia o Senhor vai nos aperfeiçoar tal modo que qualquer um que cooperarmos conosco vai dar certo, né? Aleluia! Estamos nesse ajuste aí, né? Na sexta-feira, aqui fala de Marcos, especificamente de Marcos. Aqui mostra como surge um apóstolo. Primeiramente, queremos encorajar a geração de jovens, né? Tem muitos jovens entre nós que não é jovem, já é pai de família, que tem filhos, graças ao Senhor, uma geração boa, não é? Mas essa geração boa, eles precisam conduzir uma geração logo abaixo deles. Não é assim? Aqueles que estão estudando nas universidades, aqueles que estão nos colégios, não é? E assim, até os adolescentes têm que ter, não é? Isso em mente, porque eles precisam ajudar as crianças. A igreja é de geração em geração. Assim, todos têm oportunidade para servir. Oh, Senhor Jesus. Não existe desemprego na igreja. Só existe porque você quer. Amém? Se você procura, tem. Quem procura, acha, né? Agora, quem não procura, não acha nada. Porque eu não quero problemas. Eu só quero servir o Senhor numa boa, sem problema. Isso não existe. Não existe, estou esperando ainda chegar esse dia. Então você tem que colocar a mão na massa. Você tem que sofrer diversidades. Amém? E ser um com o irmão. E aturar os irmãos mais difíceis. Suportar, né? Às vezes você tem que suportar os irmãos presbíteros aqui. Mas eu quero fazer isso, mas o presbítero não deixa. Essa é uma boa lição para aprender. Amém? Oh, Senhor Jesus. Aqui é linha da vida, meu. Aqui não é linha da obra, não. A obra só fala de resultados, mas a linha da vida fala do trabalhar do Senhor em você, e o resultado é vida. Oh, Senhor Jesus. Oh, Senhor Jesus. Marcos, então, como começou Marcos? Marcos tinha uma mãe, né, que cuidava dele. O anelo da mãe é que esse menino, quando crescer, possa servir o Senhor. Eu pergunto para os pais aqui, qual o anelo de vocês? Qual o anelo de vocês para os seus filhos? O anelo de vocês que ele cresça, ser um grande empresário, ganha um montão de dinheiro? É isso que vocês anelam para eles? Ou ser um político? Qual o anelo que vocês têm para os seus filhos? Em geral, anelo para os nossos filhos é servir o Senhor. Amém? Então, irmãos, aqui diz,
Se esse é o seu anelo, dos pais aqui que me ouvem, então tem que começar a trabalhar desde já. Crianças, quanto mais cedo você falar do Senhor, da palavra do Senhor, dar alguns princípios do Senhor, é muito saudável. E já prepará-lo desde criança para servir o Senhor. E nesse caso, João Marcos foi sortudo, porque tinha uma mãe que se preocupava com seu futuro espiritual. Estava preparando, a mãe só estava preparando, orando por ele, cuidando dele, que um dia esse menino vai ser útil ao Senhor. E aí encontrou outro que também teve a mesma visão também da família, que é o primo Barnabé. O primo Barnabé, então, aceitou, não é, esse desafio de aperfeiçoar esse jovem na obra do Senhor. Então, irmãos, a família, ser um apóstolo, a família, já começa na família, o apoio da família. Amém? Oh, Senhor Jesus. Aleluia. Então, nós devemos dar oportunidade para os jovens, né? Para que eles possam servir o Senhor. E nós precisamos investir no futuro espiritual de cada um. Futuro espiritual dos jovens, investir no futuro espiritual dos adolescentes, investir no futuro espiritual das crianças. Amém? Senhor Jesus, esses eventos que estão fazendo, conferências jovens lá em Arujá, Desperta a Geração, também agora vai ter Vida Saudável na Cesaré de Filipe, tudo isso, não, a despesa agora em Cesaré de Filipe vai ser R$150. É muito. Na conferência de jovens foi quanto? 185, me lembro. Não é? Puxa, os pais dizem, puxa, a vida da igreja é cara, né? Puxa vida. Irmãos, você está olhando com os olhos errados. Isso não é despesa. Isso é investimento. Você está investindo nesses jovens, nessa geração. O Senhor precisa que seguramente muito servo de Deus. Oh, Senhor Jesus. Hoje a obra está espalhada para quase todo o continente, mas ainda você vai lá ver, há muita carência, muita escassez de mão de obra. Oh, Senhor Jesus. E pouco que temos de mão de obra, graças ao Senhor, está tendo retorno, está começando a ter retorno lá nos Estados Unidos, na região de Miami, não é? Graças ao Senhor, né? Mas ainda é pouco ainda. Quisera, Senhor, que todos nós assim participassem ativamente, não é? Aleluia. Porque esse é o nosso propósito. Porque, Senhor, fazendo isso? Porque duas coisas. Uma é crescimento de vida. E segunda, é nos preparar para reinar o mundo que há de vir, né? Sofrimentos, como quem acabou de falar do Bucafé, né? Não é fácil. Quem está na frente do Bucafé sabe como sofre. Sofre mesmo. Senhor Jesus, Bucafé, né? Toma todo o nosso tempo, nosso dinheiro, não é verdade? Mas esse sofrimento, se não podemos desistir. Isso é Senhor nos tratando, Senhor nos moldando, para aquele dia no reino sabermos lidar com as suas coisas. Se formos fiéis no pouco hoje, naquele dia Ele vai colocar muitas coisas para nós. Mas hoje já está acontecendo. Você, na medida que você é mais útil ao Senhor, exercitando o seu dom, vem a graça vem o ministério, e o ministério leva à operação de Deus. E mais operação de Deus, se você for fiéis no pouco. Então, Bucafé é um ótimo lugar para nos treinar. Inclusive, queria incentivar os irmãos a cuidarem do Bucafé. Bucafé não é cuidado por meia dúzia de pessoas naquela região. Bucafé precisa, naquela região onde está, de todo um grupo que mora ali. De todos os irmãos. Isso, para o café dar certo, tem que ter envolvimento de todos naquela região. Não é verdade? Ou lá no Morumbi é assim, não é? Em Tucuruvi é assim. É ou não é Tucuruvi? Cadê Zacarias? Não veio hoje? Amém? Não é assim?
envolve todos os irmãos ali da região. Não é verdade? Bom Retiro, né, Paulo Sung? Envolve toda a Casa 8. Isso que dá certo. Senão fica dependendo de um ou outro, eu não quero saber, não é? Vila Borges é assim. Então todos estão envolvidos, aí dá sucesso. Né? Vou dizer para os irmãos, entre o quê? Entre feridos e mortos, né? Nós temos formalmente 11 bucafés abertos em São Paulo, funcionando. Tem aqueles que estão ainda, né, capenga, mas um dia vai estar tinindo. E mais outros tantos na grande São Paulo, né? Amém? Não desistem? Se aquele lugar não é bom, troca de lugar. Amém? Aleluia. Então, jovens como Marcos, e vamos ver Colossenses 4:10. Colossenses 4:10. Olha só, finalmente, o que Paulo fala com Marcos. Saúda-vos, Aristarco, prisioneiro comigo, e Marcos, primo de Barnabé. Entre parênteses, sobre quem recebeste instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Olha só, Paulo especialmente, de propósito, menciona Marcos, primo de Barnabé, para que ninguém tenha dúvidas quanto a ele. Amém? Poxa, quando fala Marcos, tem Marcos, tem cheio de Marcos. Só que nesse salão, quantos Marcos tem? Tem o Marquinhos Fernandes, tem vários Marcos aqui, não é? Quem outro Marcos? Então, tem Marcos, outro Marcos, aí está cheio de Marcos, né? Mas o Paulo especialmente quis deixar claro qual Marco que ele está falando. Marcos, primo de Barnabé. E aí, o que ele fez? Ele falou assim, sobre quem recebesses instruções. Quais são as instruções, hein? Instruções é que Paulo havia rejeitado ele na primeira viagem, e Paulo é assim, né? Se não servir agora, não serve mais. Esse jovem não presta. Não é? Ele deve ter comentado com vários irmãos assim, Marcos não presta. Ele já abandonou uma vez, não receba ele. Esse jovem aí não dá nada. Mas aí ele deve ter se arrependido, né? Incrível que João Marcos, ele não ficou com raiva de Paulo. Puxa vida, ser rejeitado por Paulo é uma coisa dolorosa. Não é verdade? Mas João Marcos se arrependeu, ganhou vida, desfrutou, perdoou Paulo, nem mencionou nada e voltou para o Paulo. Aleluia. E Paulo, já mais maduro, já mais crescido, viu que ninguém é descartável. Precisamos ajudar. Então, por isso que ele falou sobre quem recebesse instruções. Se ele for ter convosco, acolhei-o. Não é mais, olha, cuidado com ele. Ele é assim, ele é assado. Não, acolhei-o. Ainda Paulo, né, no fim da 2 Coríntios 4, ele fala assim, porque ele me é útil para o ministério. Senhor Jesus. Esse ministério é transformar cada um de nós útil ao Senhor. É o ministério de Onésimo, mas não com pó e ferro, com amor. Amém? Senhor Jesus, graças ao Senhor. Depois nós temos, sábado, aí termino, Silas, que companheiraço de Paulo, não é verdade? Isso, com que nós aprendemos a lição de Silas? Silas, quando ele foi com Paulo, ele sempre ajudou Paulo a estar na esfera do Espírito. Senão não é possível Paulo estar naquela viagem, ser tão obediente, ser tão submisso ao Espírito. E na terceira viagem foi diferente, né?
Por quê? Porque estava sem Silas. Com Silas o negócio é diferente. Puxa vida, Silas ajudou Paulo a estar no Espírito. Então aconteceu tudo aquilo que aconteceu, né? Quero dizer o seguinte, nós também precisamos ter companheiros espirituais na vida da igreja. Mas eu falei, né? Não é aquele companheiro espiritual, não é companheiro de amizade. Não é, eu vou com a alma dele, ele tem os mesmos gostos que eu, a gente se dá bem, ele é meu companheiro espiritual. Não. E se continuar assim, se essa for a escolha, vocês vão fazer panelinha na igreja, né? Tem que ser companheiro espiritual, companheiro que a gente está com má vontade, a gente não quer saber de invocar o nome do Senhor, ele chega, vamos invocar o nome do Senhor, vamos invocar o nome do Senhor, vamos orar ali para, não quero, estou com raiva, não tem, vamos invocar o nome do Senhor, oh Senhor Jesus, oh Senhor Jesus, oh Senhor, precisamos desse companheiro espiritual, não é ficar sendo sim, muito bem. E também, irmãos, é uma coisa importante, precisamos nos abrir, estar aberto para receber, não é? Para receber impressões das pessoas que, em relação a nós, porque pensamos que estamos abafando, não é? Então precisamos de alguém que realmente chega para nós com sinceridade, com mansidão, com amor, dizer, irmão, tudo bem, mas você tem esse problema aqui, não é verdade? Volta para o Senhor. Senhor, esse companheiro espiritual. Então, Silas é um excelente exemplo para a gente ter esse companheiro espiritual na igreja. Para mim, irmão, eu prefiro ficar sozinho, né? Não quero contato com ninguém. Ninguém me rela, ninguém me toca. Eu também não vou relar nem tocar ninguém. Eu chego para a reunião a hora que quero, e vou embora a hora que quero, não tenho compromisso, não quero me comprometer com nada na vida da igreja, assim você nunca vai ser útil para o Senhor, não é só nessa vida, você tem que ver, que além dessa vida, você tem a vida vindoura, que é o mundo que há de vir, governar o mundo que há de vir, se você não aplica hoje, lá na frente vai ter problemas. Então, vamos aplicar a palavra hoje. Né? Então, depois, né, graças ao Senhor, né, esse filho varão é formado de varão. Já ouviu o filho varão? Já, quando nasceu, já é filho maduro. Nunca vimos isso acontecer em maternidade alguma. Mas, na economia do Senhor, acontece. Estamos crescendo. Não acha que estamos perdendo tempo esta manhã aqui? Estamos ganhando tempo, estamos crescendo, Senhor Jesus. Por último, eu queria terminar com o exemplo próprio do irmão Dong, né? Em 1977, conferência em BH, ele recebeu o telefonema dos irmãos de lá e disse, olha, nós queremos ter uma conferência aqui em BH, regional. O irmão Dong falou assim, olha, tá bom, mas os irmãos que falam, que são profetas, eles não estão aqui, estão viajando. Então vamos esperar eles voltarem para a gente marcar. Mas o irmão de lá falou assim, não, já está marcado. Mas não, eles não vão voltar. Não, você não entendeu, queremos que você venha dar a conferência. Uau! Hein, Vilma, como é que você reagiria, hein? Eu preciso de ajuda. Aí o irmão Dong ligou para o Samuel Mar, né? Pai do Esdras, do Miguel, do Salomão. Ô irmão, agora os irmãos querem que eu vá, eu não sei, nunca abri a boca em público, só chorando. Rapaz, foi surpreendente a resposta do Samuel Mar. Não tem problema, vamos, eu vou com você. Eu vou orar com você e vou orar por você. Vamos juntos, não tenha medo. E assim foram, irmãos. E assim eu falei no tutorial que naquela época eu participei daquela conferência, graças ao Senhor, né?
Então eu estava no quarto do lado, e no quarto deles estavam os dois. Rapaz, era oração todo momento. Oração na hora que acorda, oração antes do café, oração no café, depois do café, oração também, almoço, tal, à tarde, a reunião, voltando, antes de dormir, oração. Eu, pessoalmente, presenciei isso. E o Senhor fez maravilhas ali. Oh, Senhor Jesus. Senhor, puxa, aquela mensagem até lembro hoje, foi sobre João, né? Falando que o Senhor é aquele que veio para dar vida. Ele não interessa religião, né? Religião diz que não, você não pode curar ninguém no sábado. Mas o Senhor foi lá e curou o cego. O Senhor quer dar vida para as pessoas. E ali o clima foi tão bom que ali que saiu a música Água Viva. Água Viva! Aleluia! Água Viva, né? Agora mudaram letra, né? Para água fluir. Mas a água viva está aqui ainda, né? Aqui diz também. Aqui é água viva. Água viva aqui, ó. Lá no diário, água viva! Amém? Senhor Jesus. Então, irmãos, tem uma frase aqui que gostaria que os irmãos lessem, aí eu termino, tá? Só uma frase. Essa frase é curta, diz assim: ninguém é autossuficiente. Vamos repetir juntos? Ninguém é autossuficiente. Ninguém é autossuficiente. Nós dependemos do Senhor e dos irmãos. Irmãos, fiquem na vida da igreja. Vida da igreja é o único ambiente para crescermos na vida, para negarmos a vida da alma, não é verdade? Para crescer. Vida da igreja, o que é? Implica em vida familiar. No ambiente da família, precisamos viver no Espírito. Também tratar de crescer, né? No ambiente de reuniões, claro. Aqui nós estamos, receber muita palavra, muito desfrute. No ambiente social, onde trabalhamos, onde estudamos, também precisamos ser enviados pelo Senhor. Amém? E outra coisa, na medida que vamos crescendo, o grau de dificuldade aumenta, tá? O grau de dificuldade aumenta. Não pensa assim, eu não estou crescendo porque muito problema eu não sei. Quando o problema aparece na sua vida, isso é sinal de que você está crescendo. Senão o Senhor não daria essas lições mais difíceis para você. Amém? Então, irmãos, até hoje, nem Mondog, nem nós, nem Judeu, nem ninguém daqui, nem um quem, a gente está diplomado. Certo? Porque cada vez que a gente topa uma situação, o grau de dificuldade vai aumentando. E a dependência ao Senhor aumenta muito. Até tirar todas as nossas forças, todas as nossas capacidades, sem nada, aí o Senhor começa a trabalhar. Oh, Senhor Jesus. Amém? O que vamos fazer? Vamos orar, né? Vamos orar.